Não está aparecendo a tela inteira, né? Não sei se todos conseguem ver, mas essa é só um fragmento, né? A melhor. Boa noite para todos antes, né? É um fragmento da carta do cacique de Seattle que eu mencionei antes, e que então eu vou tomar como ponto de partida para a gente começar a conversar sobre a aula de hoje, que é sobre o meio ambiente, né? Então, essa carta foi escrita em 1855 pelo cacique de Seattle, do estado de Washington, ao presidente dos Estados Unidos, né? Francis Pierce, em 1855. E esse desabafo, essa escrita dele, né, ela, apesar de ter sido escrita lá em 1800, né, ela nos é bastante atual, né? Ele diz, o grande chefe de Washington mandou dizer que quer comprar a nossa terra. O grande chefe assegurou-nos também de sua amizade e benevolência. Isso é gentil de sua parte, pois sabemos que ele não necessita da nossa amizade. Nós vamos pensar na sua oferta, pois sabemos que se não o fizermos, o homem branco virá com armas e tomará nossa terra. E ele vai descrevendo, né, dessa relação, posteriormente, do homem, né, que ele vai dizer o homem vermelho, né, que é o indígena, a relação dele com a natureza e a relação do homem branco com a natureza, né? Se caso isso vier aparecer em alguma possível redação, vocês podem estar utilizando também como referência, porque em uma redação é sempre importante a gente usar alguma referência para estar fortalecendo os nossos argumentos no nosso texto, né? E ele diz: como comprar ou vender o céu, o calor da terra, tal ideia é estranha. Nós não somos donos da pureza do ar ou do brilho da água. Como pode, então, comprá-los de nós? Decidimos apenas sobre as coisas de nosso tempo. Toda esta terra é sagrada para o meu povo. Sabemos que o homem branco não compreende o nosso modo de viver. Para ele, um torrão de terra é igual ao outro, porque ele é um estranho que vem de noite e rouba da terra tudo quanto necessita. Então, cada vez mais o ser humano, né, tem explorado da terra, da natureza, os recursos naturais e não está repondo, né? E os índios, né, a população indígena, ela tem essa leitura totalmente diferente de nós, população branca, da natureza, né? Com uma relação muito mais próxima, uma relação de cuidado e também relação de dependência, porque sabe da importância da preservação das águas, da preservação das matas, né? Para a nossa sobrevivência aqui. Então, eu vou parar a partilha por aqui e vou adentrar, então, no nosso conteúdo, né? Que é essa questão do ser humano explorar o meio ambiente para dar conta, né, das suas demandas de consumo. Mas quando isso acontece com mais força, né, de forma mais intensa, a gente sabe que desde sempre o ser humano explorou o meio ambiente, explorou a natureza, né? E isso vem acontecer de uma forma mais intensa a partir de 1990, né? Quando a gente passa a viver o processo de globalização, do qual nós já conversamos no nosso primeiro encontro. E a partir desse processo de globalização, né, final da Guerra Fria, início de uma nova organização do espaço mundial, com novos polos de poder, né, intensificação das comunicações, telecomunicações, né, no mundo, a intensificação, né, dos processos tecnológicos e da mesma forma a intensificação do consumo, né? Então, a partir de 1990 até agora, né, 2021, cada vez mais nós temos consumido mais, né? Então, o consumismo ele vai se espalhar cada vez mais e nós vamos ver diversos problemas, né? Tanto de cunho financeiro, como também de cunho ambiental. Né? O que é, né, essa relação consumo e natureza, né? De que forma que isso acontece? Para tudo que nós consumimos, tudo que nós usamos, a matéria-prima vem da natureza. E o nível de consumo nosso hoje ele está crescendo muito mais, né? É só observar os nossos hábitos diários e cotidianos, e quando a gente observa, né, que quando a gente vai ouvir uma música no YouTube, aparece 3 propagandas, ou se não mais, né, durante 2, 3 músicas, né, que nós estamos ouvindo. Ou mesmo no Spotify, se nós vamos escutar uma música, a cada pouco ele está nos dizendo que nós temos que comprar um plano, né, premium, para não precisar ficar ouvindo propaganda e pular as músicas o quanto que a gente quiser.
Então, consumir cada vez mais, né? A gente vê o marketing em todos os lados. E quais são os problemas, né, que vem relacionado, né, com essa exploração dos recursos naturais? Principalmente o desmatamento, porque para a ocupação urbana, industrial ou agrícola, precisa se fazer a derrubada da mata, né? O uso dos combustíveis fósseis, principalmente, né? A gente tem um uso intenso, principalmente, né, do petróleo, o carvão mineral e também o gás natural. Para desenvolvimento, né, das atividades agrícolas, principalmente atividades vinculadas ao agronegócio, nós temos, então, o uso dos agrotóxicos, né? O Brasil é campeão em uso de agrotóxicos, e também, consequentemente, a poluição dos recursos hídricos, das águas, né? Seja através dos dejetos de indústrias, ou seja através, por exemplo, dos agrotóxicos, né? Então, a gente acaba prejudicando de qualquer forma a natureza quando a gente está usufruindo, né? Consumindo algo que a gente acha que é para o nosso bem. E o que isso vai trazer como consequência? Em primeiro lugar, o que mais se ouve falar, então, é o aquecimento global. E isso é algo que vocês têm que saber para a prova, porque talvez um mês atrás, um mês e meio, posso estar enganada quanto ao tempo, foi lançado, então, o relatório da ONU para questões climáticas, que ele aponta que algumas situações são irreversíveis, né, sobre o aquecimento global. Nós já vamos conversar mais, porque o aquecimento global em si, na verdade, ele é um fenômeno natural, né? E o que está acontecendo é um aquecimento anormal do nosso planeta vinculado, né, com essas questões de industrialização. Também nós temos aí a chuva ácida, né, degradação do solo, né, pelo uso irracional, né, do solo, a questão das queimadas, que vai prejudicar, então, a fauna e a flora, a questão da escassez dos recursos hídricos, né? Talvez para nós isso não seja algo, nossa, não falta água. Por quê? Porque o Brasil é um país riquíssimo, né, em recursos hídricos, e a água em si, ela não está distribuída de forma igualitária no mundo, né? Então, em alguns locais, em alguns países, há menos água que em outros, né? Então, a gente tem exemplo aí no Oriente Médio, por exemplo, conflitos em relação à água, principalmente o Rio Jordão, né? Então, outros lugares do mundo também têm essa questão do conflito pelo acesso à água, né? Até mesmo no Brasil, se a gente for ver, tem algumas regiões, alguns estados brasileiros que têm pouca disponibilidade de recursos hídricos, né, dificultando aí, então, a manutenção de atividades diárias da sobrevivência. Então, também ameaça a biodiversidade, né, que está vinculado, então, à fauna e à flora, o que a gente viu ano passado na região norte e centro-oeste do Brasil, com as grandes queimadas que estavam acontecendo. Então, essa é uma questão também para a gente pensar sobre as queimadas, quais são as causas dela, né? Muitas vezes foram provocadas pelo próprio ser humano, em outros momentos pela questão do próprio calor, né? Que atingiu a região. Tudo isso, né? Além da questão de nós consumir mais, nós também temos como um dos exemplos, né, o próprio crescimento populacional. Então, quanto mais população nós temos, o crescimento demográfico amplia, maior vai demandar, então, o consumo de recursos naturais. O próprio desenvolvimento das indústrias, né? Vamos pensar aqui a nossa indústria matriz aqui de Concórdia, Sadia, atual BRF, como ela era, como ela é, e o quanto ela necessita da água, né? Então, a gente vê nos últimos meses aí, principalmente começo do ano, essa empresa indo até ao nosso rio principal, o Rio Uruguai, buscar água para a manutenção das suas atividades diárias, né? E nós temos também a expansão da agricultura irrigada, né? Também vai impactar aí nas questões relacionadas, consequências provocadas ao meio ambiente. Nós temos, então, várias revoluções industriais, né? Como eu falei para vocês, a expansão das indústrias. Nós tivemos 3 principais revoluções industriais. Hoje a gente tem aí uma indústria 4.0, né? Uma nova revolução industrial de base tecnológica,
voltada para biomedicina, entre outras questões relacionadas a isso. Então, amplia-se, né, o processo de industrialização, amplia-se a questão do consumo e extração dos recursos naturais. Como eu já falei para vocês também antes, a própria questão do capitalismo, que ele vai expandir mais, né, ele vai ganhar mais espaço no mundo a partir de 1990 e com ele o processo de globalização. A gente vai ter, então, o aumento das cidades, né, o processo de urbanização, que na próxima aula se deram conversar, então, sobre o espaço urbano. Né, as cidades, elas passam a crescer de uma forma desordenada e a gente vai ter, então, o solo sendo coberto por concreto, né, e áreas verdes sendo retiradas. Então, a gente vai ter aí a formação do que a gente chama de ilhas de calor. O que seriam essas ilhas de calor? O calor, quando se concentra no espaço urbano, é provocado principalmente, né, pela questão do solo estar coberto por concreto e os prédios, né, as construções. Muito se utiliza hoje prédios, né, a gente vai ver sendo por fora, né, bastante vidros espelhados. Por quê? Porque dentro fica extremamente fresco, fica muito agradável, né, quando for muito calor. Só que a questão é que fora vai ser muito mais quente, porque vai irradiar muito mais calor. E isso vai formar o que a gente chama de ilhas de calor. Então, é uma das questões aí para ser pensada e estudada. Além disso, né, a gente tem também a questão da ineficácia das próprias políticas ambientais, que é o caso do Brasil, que a gente tem visto nos últimos anos. A gente possui leis, tá? Porém, elas não são postas em prática. Né? De que forma, então, que o consumismo e o consumo ele vai afetar o meio ambiente, né? Primeiro, diferenciar consumo de consumismo. Consumo é aquilo que a gente consome diariamente, aquilo que a gente necessita. Né? E consumismo é quando a gente adquire coisas que a gente não precisa, não há necessidade. Eu tenho, por exemplo, várias canetas de destaque texto, mas eu vi uma diferente lá na loja, vou lá e vou comprar. Eu vi um blazer, gostei muito dele, vou lá comprar, mas o meu guarda-roupa tem 10, 15 blazers, né? Então, isso é o consumismo. Comprar além do necessário, comprar o supérfluo, né? Usar e descartar e comprar o novo. Por isso a gente tem também, né, um tempo de vida para os produtos hoje em dia, né? Que se chama de obsolescência programada. Se vocês procurarem no YouTube, provavelmente vocês assistirem algumas aulas de geografia ou de história na escola, ou de ciências, o vídeo é a história das coisas e lá ela vai explicar para vocês o que é essa obsolescência programada. É quando um produto ele vai ter um tempo de vida programado. Um celular, você vai durar, em média, 2 a 3 anos cuidando bem. Então, observe por vocês quanto tempo o celular de vocês dura em média ou das pessoas que estão próximas a vocês. Né? A gente já vai adquirir um novo, porque já tem o lançamento de um outro modelo que tem uma câmera melhor, porque tem a tela diferente. Enfim, alguma coisa diferente vai ter que vai atrair, então, as pessoas para comprar. Né? Tem um livro, o próprio livro, né, da história das coisas, ele vai ter a seguinte citação, eu vou abrir aqui, ele vai dizer assim, uma criança americana assiste a 110 comerciais de TV por dia. Quando chega aos 20 anos, esse indivíduo foi exposto a quase 1 milhão de mensagens publicitárias. Tá? Então, 2/3 dos espaços dos jornais são ocupados com anúncios, além de tornar mais sofisticada, a propaganda está mais invasiva, né? As próprias redes sociais, quando a gente acessa elas, nós vamos já ver diversas propagandas. Se a gente entrar lá no Google e procurar, sei lá, um notebook, daqui a pouco eu vou entrar em qualquer outro site e o próprio Google ele já vai me trazer nas minhas páginas opções de notebooks para ser comprado, né? Observem isso. Ou eu vou comprar um livro na Amazon, daqui a pouco eu entro no Facebook, lá tá propaganda de livros da Amazon, ou no Instagram, e assim por diante, né? E isso também vai gerar esse nosso consumo, além de nós estarmos, né,
extraindo cada vez mais os recursos naturais e não estamos repondo isso, nós estamos produzindo lixo, né? Os resíduos sólidos, né? Então, nós consumimos aí, em média, 380 quilos de lixo por ano. Né? É bastante lixo que a gente produz. E o mais problemático disso, então, é a questão de que os resíduos desses lixos, do que a gente consome, né, o lixo, ele é feito, né, destinado de forma inadequada, né? E a gente observa isso pela cidade de Concórdia, quando a gente tem problema de coleta de lixo, né? Mas aí fica a questão, por que a degradação ambiental ela é uma questão extremamente grave? Né? Então, reflitam sobre essa pergunta e de que modo isso impacta na vida de vocês. Existem dados, né, recentes que dizem que jovens, né, ou adultos até 30 anos estão optando por não ter filhos justamente pela questão do meio ambiente, que o próprio relatório da ONU já disse ser uma questão irreversível, a questão do aquecimento global, né? Então, isso é uma questão para se pensar. Eu vou compartilhar com vocês agora algumas questões do Enem para a gente ler e observar junto. Dá para ver ela? Se alguém puder me dar um sinal aí, porque eu não estou vendo nada. Sim, dá para ver. Ali. Então, essa eu não acabei esquecendo essa aqui. Tem algumas questões que eu separei que eu acabei não colocando o ano que foi que a questão caiu na prova. Né? Então, essa aqui tem uma charge. Né? Ei, Cavá, você sabia que os caraíbas chamam Jaci de lua e Emeboi de cobra? E aquilo de papa-capim? Como os caraíbas chamam aquilo? Progresso. Então, observem, né, que são dois índios, né? Então, eles apontam para o outro lado e o desmate, né? A derrubada das árvores é chamada de progresso pelo homem branco. Então, a ironia expressa na tirinha representa uma crítica à seguinte relação entre a sociedade e a natureza. Então, perseguição étnica indígena. Opção B, crescimento econômico predatório. Questão C, modificação de práticas colonizadoras, comprometimento de jazidas minerais e desenvolvimento de reservas extrativistas, né? Então, vamos por eliminação. A primeira alternativa é perseguição étnica, né? A gente não está vendo perseguição étnica aqui, a gente está vendo duas crianças indígenas, né, em meio à floresta, né, conversando inicialmente sobre os diálogos entre eles na própria tribo, né? E fazendo uma comparação entre um espaço e outro, quando ocupado por indígenas e quando ocupado pelo homem branco. Então, a gente tem o crescimento econômico predatório, essa é a resposta correta, porque o homem branco, né, a gente já subentende-se, né, já fica subentendido, e para o desenvolvimento de nossas práticas econômicas é preciso expansão industrial e também se expande a produção agropecuária e agrícola, né? Então, essa ficaria já a própria alternativa B, porque a gente não está falando de colonização, né? Também não estamos falando de extração de minerais, comprometimento de jazidas, e também não estamos falando de reservas extrativistas, né? Então, já vamos pela associação, pelo que a gente já observa em nosso cotidiano, né? Que para desenvolvimento econômico precisa-se, de certa forma, né? Extrair os recursos naturais. Então, crescimento econômico predatório. A seguinte pergunta, né? Ela tem inicialmente ali uma imagem. Essa imagem, ela é do rio Tietê. Prof, não passou o slide. Ah, tá. Tem que fazer assim. Agora foi. Então, tem a imagem aqui em cima do rio Tietê. Tá? Ela não é uma imagem recente, né? Nós observamos que o rio Tietê ele foi canalizado, né?
foi retinilizado, né? Antes ele possuía curvas, se a gente ir pesquisar historicamente, e agora ele foi canalizado. Por que ele foi canalizado? Pela expansão urbana da cidade, né, de São Paulo. Então, o texto 2, né, o texto 1 será imagem, texto 2, o rio Tietê está morto, ao menos uma parte dele. 137 quilômetros pode ser, para ser mais preciso. Uma pesquisa da Fundação SOS Mata Atlântica mostra que em 2016 o trecho do rio com qualidade de água classificada como ruim ou péssima começa em Itaquaquecetuba. Passa por toda uma região metropolitana de São Paulo e chega até Cabreúva, no interior de São Paulo. Tá? Então, analisando as duas imagens, né? Qual é a condição do rio, né, que nós temos e a origem da situação que nós estamos observando, né? A questão pede aonde que se origina, por que nós temos isso, né? Então, primeiro, valorização do sítio urbano, ou seja, valorização da área urbana, dos terrenos urbanos, do espaço urbano. Letra B, extinção da vegetação nativa. Letra C, recepção da densa carga de dejetos. Letra D, captação desordenada do regime pluvial. E letra E, expansão do uso de defensivos químicos. Observe que se a gente não analisar atentamente o que a pergunta está nos solicitando, nós podemos logo assinalar ou recepção de densa carga de dejetos ou extinção da vegetação, porque o que a gente observa, né, de cara na imagem é que a vegetação nativa ela foi retirada e o texto está dizendo que o rio está morto. E se ele está morto, quer dizer que não tem vida, não tem peixes, provavelmente porque o lixo, né, os dejetos industriais e de moradias são despejados no rio. Mas a condição atual desse rio tem origem em... Então, o que provocou isso? O que provocou isso foi a valorização do sítio urbano. Por quê? Porque a cidade de São Paulo ela foi crescendo, né, foi se tornando cada vez mais valorizados espaços urbanos, e aí, com os espaços urbanos valorizados, foi preciso fazer com que o rio seja retinilizado para não atrapalhar o crescimento das cidades. Isso a gente vai ver também no caso, né, já complementando, no rio Anhangabaú. Se vocês procurarem lá no YouTube, vai ter um vídeo Entre Rios. Ele vai contar a história do rio Anhangabaú, que é um rio também em São Paulo, onde hoje as pessoas caminham em cima dele porque ele foi posto, né, abaixo da superfície, né, que nós caminhamos. Então tem uma praça, tem ruas e não se vê mais o rio, mas ele está então abaixo das calçadas, das ruas, dos prédios para crescimento urbano, né, mais prédios, mais moradias, mais indústrias e outras construções. Tem que fazer assim. Deixa eu ver que ficou esse slide aqui no meio. Eu vou voltar. Vou colocar esse aqui, então, para a gente retomar. Né, que eu falei antes do aquecimento global. Então, eu deixei perdidas duas perguntas lá no meio. Desculpa pela minha desorganização. Então, como eu tinha dito, o aquecimento global é um processo natural, né? Então, aqui na imagem, a gente tem o processo natural da radiação solar, ela chega na superfície, vai aquecer a Terra, né? Uma parte dessa energia, ela vai ser mantida próximo, então, da superfície terrestre, né? Porque os gases, né, elas vão fazer com que esse calor, ele permaneça aqui, que é o calor necessário, né, para a manutenção da vida no nosso planeta. Quando é que, então, o aquecimento global, ele passa a ser prejudicial para nós? Quando o calor proveniente do Sol, né, ele vai chegar na superfície e o que voltaria, né, para o espaço, né, ele não volta, ele vai reter mais calor. Então, a gente tem aqui a imagem, né, que mostra
um conjunto de indústrias, né, liberando gases tóxicos, gases poluentes, e essa camada de gás poluentes, né, vai fazer com que a radiação solar, né, ela não vai voltar, porque a gente tem o processo de reirradiação, né? Então, os raios solares chegam na superfície, voltam e vêm de novo para a superfície. Principalmente, né, vocês nunca esqueçam, né, que quando está em dia nublado, mesmo que não tenha sol, a gente se queima, porque o processo de radiação solar acontece 2 vezes, né? Porque as nuvens, elas funcionam como uma barreira para a energia, né, solar, ela voltar, né, para o espaço. Deixa eu passar. Então, aqui tem um mapa que a gente vai ver possíveis consequências do aquecimento global, né? Então, tem o link aí, depois eu compartilho os slides para vocês navegarem, caso tiverem interesse. Por que o relatório da ONU diz que é irreversível, né? Nós mesmos, no nosso cotidiano, a gente pode acompanhar as notícias e observar, né, as mudanças climáticas. Entre elas, o fenômeno de El Niño e Laninha, tá? Então, provavelmente, vocês devem estar ouvindo falar de que nós estamos vivendo, né, com o fenômeno El Niña, né? Mas o que seria isso, né? El Niño e Laninha, né, são aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, e foi descoberto por pesquisadores, né? Pescadores, perdão. Então, eles estavam pescando próximo ao Natal e eles observaram que as águas do oceano elas estavam mais aquecidas. Então, por isso do nome El Niño, o menino. Né? Então, quando El Niña e El Niño estiverem atuando, a gente vai ter diferentes consequências, né, para o nosso para o planeta, né? Principalmente vamos pensar que a nossa região Brasil, como nós estamos no fenômeno da El Niña, que é o resfriamento, não é o aquecimento. Para nós aqui do sul, a gente observa o que? Chuvas em maior quantidade. Em outras regiões do Brasil, a gente vai ter secas. Isso está relacionado com o movimento dos ventos, tá? Isso aqui é questão de geografia física. Ventos alísios que vão fazer com que a água do oceano se movimente, tá? Então, relacionado à intensidade desses ventos, né? Não existe uma justificativa até então para a questão da intensidade dos ventos, né? Para propiciar El Niño e Laninha. Então, a gente vai ver também como mudança climática e os furacões, né? A questão do calor e grandes secas. Vocês devem ter acompanhado alguns meses atrás, quando nós estávamos aí tendo neve e muitas geadas, muito frio. O Canadá estavam com 40 graus Celsius e havia pessoas morrendo de calor, né? Então, nós temos esses extremos aí. Secas e enchentes, né? As enchentes são provocadas principalmente pela questão da cobertura do solo, né? Cobertura com construções de asfalto, né? E tudo isso, né? Vinculada à mudança de temperatura global, né? Então, aqui o mapa, ele faz uma projeção de como é que seria aqui para a América do Sul, né, considerando o avanço aí do aquecimento global e derretimento das geleiras, né? Aconteceu já em vários momentos, né, conferências em prol do meio ambiente, porque isso tem se observado não somente agora, né, se observou já há muito tempo atrás, mas agora é muito mais presente em nosso cotidiano. Inclusive, a gente tem muito discurso de sustentabilidade. A gente observa, por exemplo, propaganda da Natura Ecos, né, que protege a floresta amazônica, e enfim, entre outras propagandas e vendas de produtos com discursos de produção sustentável, né? Então, muitas pessoas procuram comprar produtos que prezam pela sustentabilidade, né? Essa questão da sustentabilidade é bastante importante para vocês darem uma
uma revisada aí, porque é um tema bastante atual e principalmente aí 2020, 2021, tem se ampliado as discussões sobre, né? Então, pensando no meio ambiente, nós temos algumas conferências, né, encontros mundiais, Conferência de Estocolmo, o Rio 92, depois o Eco 92, nós tivemos o Rio +20 no ano de 2012, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, onde se faz, o que se faz nesses encontros, né? Então, eles discutem as questões ambientais e se formulam alguns tratados e objetivos a serem alcançados em relação a questões ambientais, né? O protocolo de Quioto, por exemplo, ele foi um acordo, né, um tratado em que os países que assinaram, eles tinham a responsabilidade de reduzir a produção de gases e emissão de gases causadores, né, do efeito estufa. O único país que não esteve de acordo com esta conferência foi os Estados Unidos. Vamos lá de mais questão. O Decreto Federal número 7.390, de 2010, regulamenta a Lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima. No Brasil, projeta que as emissões nacionais de gases de efeito estufa em 2020 serão de 3,236 milhões. Esse mesmo decreto define o compromisso nacional voluntário do Brasil em reduzir as emissões de gases de efeito estufa projetados para 2020 entre 38,6% e 38,9%. O cumprimento desta meta mencionada está condicionada por, ou seja, o que precisa fazer para alcançar esta meta? Abdicar das usinas nucleares, ou seja, deixar de usar usinas nucleares para a geração de energia, explorar mais reservas do pré-sal, utilizar gás de xisto betuminoso, investir em energias sustentáveis ou encarecer a produção de automóveis. Eu acho que essa é muito fácil, né, gente? Eu acho que deve ser explorar as reservas do pré-sal, né? Provavelmente. É brincadeira, né? Então, é óbvio, né? Nós temos aí investimento em energias sustentáveis. A gente vê, por exemplo, o próprio município de Concórdia, aí várias empresas, entre elas a Copérdia, investindo, então, na energia solar. Então, para reduzir, né, o consumo de energia, se faz a utilização, né, de fontes alternativas, né, sustentáveis, né? Então, por quê? Mas vamos deixar de utilizar um pouco, né, dos fósseis, né, que é o petróleo, por exemplo, né, que emite muitos poluentes na atmosfera. Eu tenho que voltar cada vez, porque senão não passa para vocês. Essa aqui eu coloquei, banca de 2018 do Enem. Anualmente são usadas no mundo aproximadamente 2,5 milhões de toneladas de agrotóxicos. O consumo anual de agrotóxico no Brasil tem sido superior a 300 mil toneladas de produtos comerciais, representando um aumento no consumo de agrotóxico de 700% nos últimos 40 anos, enquanto a área agrícola aumentou 78% neste período. No contexto da produção agrícola, a utilização do insumo citado implica, ou seja, utilização de agrotóxico vai resultar no quê? Na redução dos lucros da atividade agrícola, né? Aumento do desequilíbrio ecológico, manutenção da fertilidade dos solos, priorização dos cultivos de subsistência e autonomia no uso da tecnologia nacional, né? Então, vamos começar de trás para frente. Autonomia no uso de tecnologia nacional. Não, porque a origem dos agrotóxicos, em suma, é da Monsanto, e a Monsanto não é uma empresa brasileira. E não estamos falando em autonomia, né? Nem de tecnologia nacional. Priorização dos cultivos de subsistência. Subsistência, né, está atrelada à questão de produção agrícola para o próprio consumo, né? Então, podemos associar aí com a agricultura familiar que se faz em Concórdia, em que muitas famílias produzem batata doce, pipoca, mandioca, entre outros produtos, milho verde, para o próprio consumo, né?
Então, nós não estamos falando de priorização de produção, né, para a subsistência, para o próprio consumo. Letra C, manutenção da fertilidade dos solos. Essa, claramente, não, né, porque a gente sabe que os agrotóxicos não estão ligados, né, com a fertilidade do solo. Estão, mas não priorizam a fertilidade dos solos, né? A gente sabe que é um produto forte, é um químico e que vai deteriorando, então, com a vida dos solos. Letra B, aumento do desequilíbrio ecológico. Esta é a alternativa, né? Porque se a gente for olhar a redução nos lucros da atividade, não, porque nós observamos aqui um aumento da área plantada e aumento do uso dos produtos químicos, os agrotóxicos, né? E isso se faz para aumentar a produção, a produtividade, né? Produzir mais por hectare, por exemplo. Então, não vai reduzir lucro, vai aumentar. Mas o uso dos agrotóxicos vai resultar, então, um desequilíbrio ecológico, desequilíbrio ambiental. Outra pergunta aqui. Ocorrência de chuva ácida. Esta pergunta é do ano de 2010 do Enem. Então, a gente tem ali um mapa, né, onde ele nos mostra na cor mais escura, onde a ocorrência de chuva ácida é alta. Na área pontilhada, quando a gente observa aqui na Europa, né, Eurásia, e também aqui na América do Norte, a incidência é alta, e nos locais tracejados, né, como no caso aqui da África, América Central e aqui América do Sul, há indícios, né, ocorre eventualmente. A maior frequência na ocorrência do fenômeno atmosférico apresentado na figura relaciona-se a. Vamos lembrar, né, que chuva ácida ela ocorre justamente pela concentração de poluentes no ar. Né? E quando ocorre a precipitação, que é um fenômeno natural, ela vai agregar, né, as gotículas de água, os produtos químicos que foram eliminados, né, emitidos na atmosfera. Então, eles vão chegar à superfície tendo, então, capacidade corrosiva, né? De certa forma, vai corroer determinadas superfícies que a água entrar em contato. Então, esse fenômeno, ele relaciona-se ao quê? As concentrações urbano-industriais, aos episódios de queimadas florestais, as atividades de extrativismo vegetal, aos índices de pobreza que são elevados e aos climas quentes e muito úmidos. Essa pergunta extremamente difícil, né? Passível do erro, claro, né? A alternativa é climas quentes e úmidos. Tá? A gente observa aí, tem locais no mapa que realmente atinge, né, chuva ácida, que os climas são quentes e onde o clima também é úmido, né? Então, se a gente observar aí a África, por exemplo, aonde está esta área aqui, nós encontramos a floresta equatorial, uma área mais úmida, tá? E se nós observarmos, né, mais ao sul, nós vamos ter aqui também áreas de desertos, né? Aqui no meio nós vamos ter o deserto do Kalahari, por exemplo, né? E aqui ao norte, os Estados Unidos também, são, principalmente o Canadá, áreas mais frias, mas ele não está atrelado à questão climática, né? A chuva ácida não é isso, e muito menos ligada à questão de pobreza. Não é a pobreza que vai fazer com que a chuva seja ácida ou não. Extrativismo vegetal, né? Por exemplo, a extração do látex, não. Episódios de queimadas florestais, né? Essa poderia nos confundir, né? Quem não tem tanta leitura sobre, né? Por quê? Porque vai ser lançado no ar, né? Fumaça, né? Gases, né? Poluentes aí resultantes das queimadas. E quando vai ocorrer, né, a chuva, vai trazer, então, consigo as cinzas, né, da sujeira, né, a fuligem que foi lançada ao ar. Mas, não.
A resposta é a letra A, que é a concentração urbano-industrial, né? A concentração de indústrias. Então, se a gente observar aí no mapa, a gente tem aqui, ó, sul-sudeste do Brasil, que são as regiões mais desenvolvidas, principalmente o sudeste do Brasil, a concentração industrial. O próprio Estados Unidos e Canadá, os países europeus, né? A costa da China, a concentração industrial, e a Índia também, né? Então, a alternativa é a letra A. Outra pergunta, Enem 2010 também. O volume de matéria-prima recuperado pela reciclagem do lixo está muito abaixo das necessidades da indústria. No entanto, mais que uma forma de responder ao aumento da demanda industrial por matérias-primas e energia, a reciclagem é uma forma de reintroduzir o lixo no processo industrial. A prática abordada no texto corresponde, no contexto global, a uma situação de sustentabilidade, né? Reutilização e reciclagem. A gente tem aí 5 R's, né? Primeiro, a gente reduz, né? A gente reutiliza, a gente recicla, né? 3 R's, não são 5 R's, perdão. Reduzimos o consumo, reciclamos e depois reutilizamos e depois reciclamos. Então, ela está relacionada ao quê? Redução do buraco da camada de ozônio nos distritos industriais, ameniza os efeitos das chuvas ácidas nos polos petroquímicos, diminui os efeitos da poluição atmosférica das indústrias siderúrgicas, diminui a possibilidade de formação de ilhas de calor nas áreas urbanas ou reduz a utilização de matérias-primas nas indústrias de bens de consumo. Letra A, então, reduzir o buraco na camada de ozônio. Não, né? A gente tem aí um aumento do buraco da camada de ozônio, né? Provocado pela eliminação dos gases de efeito estufa. Então, a reciclagem de papel, plástico, vidro, não vai fazer com que os gases poluentes sejam emitidos em menor quantidade. Amenizar os efeitos da chuva ácida nos polos petroquímicos. Também não, porque como a gente já viu, a chuva ácida é provocada pelos gases poluentes que são lançados na atmosfera. Diminui os efeitos da poluição atmosférica das indústrias. Também não, porque da mesma forma que a gente tem aí a chuva ácida, que é provocada pelos gases poluentes, que não vai interferir na questão da reciclagem, nós temos a letra C também como alternativa eliminada. Ou vai diminuir a possibilidade de formação de ilhas de calor. Lá no começo eu falei para vocês que as ilhas de calor, elas são formadas porque a superfície terrestre, ela passa a ser concretada, asfaltada, né? Então, isso vai irradiar mais calor. O calor chega à superfície e ele volta, reirradiação. Então, vai concentrar mais calor. Então, não tem a ver com reciclagem. Reduz a utilização de matérias-primas nas indústrias de bens de consumo. Esta é a alternativa, né? Nós vamos reutilizar o papel, transformar o papel que nós descartamos em casa, dos cadernos, dos livros, em papelão, por exemplo, ou outras folhas de caderno e afins, né? Então, esse é um exemplo. Ou a reutilização de garrafas PET, a reutilização de garrafas de vidro, por exemplo, né? Então, alternativa E. Mais uma. Ninguém vive sem ocupar espaço, sem respirar, sem alimentar-se, sem ter um teto para abrigar-se. E, na modernidade, sem o que se incorporou na vida cotidiana: a luz, telefone, televisão, rádio, refrigeração dos alimentos. A humanidade não vive sem ocupar o espaço, sem utilizar-se cada vez mais intensamente das riquezas naturais que são apropriadas privadamente. O texto defende que 2 mudanças provocadas pela ação humana na modernidade são. Então, pensem a partir de vocês. Vivemos sem luzes, né? Vivemos sem telefone, vivemos sem a televisão. De certa forma, sim, porque eu vivo sem. E eu sei que é possível. A rádio, refrigeração dos alimentos. A gente
presenciou aí semana passada, retrasada, um temporal aí na cidade de Concórdia e região, onde vários moradores do interior ficaram sem energia elétrica e não puderam fazer as suas atividades cotidianas, como, por exemplo, a ordenha e manter o leite resfriado, tendo que descartar, então, o produto. Isso é extremamente ruim para os agricultores. Ou, em outros casos, né, a alimentação de animais, né, em aviários ou chiqueirões já feito, que já não é mais 100% manual, né, já são máquinas, é a energia elétrica que faz, o ser humano depende dela para fazer o trato dos animais, por exemplo. Então, o texto ele vai dizer o quê? Que a alteração no modo de vida das comunidades e a delimitação dos problemas ambientais em escala global. B. Surgimento de novas formas de apropriação de territórios e a utilização pública dos recursos naturais. Letra C. Incorporação de novas tecnologias no processo produtivo e aceleração dos problemas ambientais. Aumento do consumo de bens e mercadorias e a utilização de mão de obra nas unidades produtivas. E letra E. Esgotamento das reservas naturais e a desaceleração da produção de bens de consumo. Então, ele está falando aí século XXI, né? A sociedade moderna, uma sociedade totalmente dependente da energia, seja energia elétrica, seja a combustão, né? Que vai mover os veículos, os aparelhos eletrônicos, né? Que nós dependemos diariamente. Então, o que o texto ele está mostrando para nós, né? Que ao longo do tempo a sociedade ela foi se modificando, né? Foi avançando, tendo cada vez mais tecnologias. Alguns anos atrás, a enxada era uma tecnologia, por exemplo. O arado puxado a boi era uma tecnologia, né? Então, hoje a gente tem outras tecnologias, né? Então, ele vai trazer para nós a alteração do modo de vida nas comunidades e delimitação dos problemas ambientais. A gente não tem uma delimitação dos problemas ambientais, não, né? Porque isso é escala global mesmo, ó. É global, não é delimitado só aqui ou só ali. Surgimento de novas formas de apropriação dos territórios e a utilização pública dos recursos naturais. Não porque o texto está nos dizendo apropriadas privadamente. Então, não é só empresas públicas do Estado que fazem a exploração de recursos naturais, mas também empresas privadas. Incorporação de novas tecnologias no processo produtivo e a aceleração dos problemas ambientais, né? A aceleração dos problemas ambientais, ela fica implícita nessa questão, né? A gente sabe, né, que o uso dos recursos naturais e a alta do consumo, o aumento da industrialização traz, sim, consigo problemas ambientais. Então, essa seria uma alternativa possível de ser assinalada. Letra D. Aumento dos bens de consumo e mercadorias e a utilização de mão de obra nas unidades produtivas. Né? Nós não estamos aí falando de mão de obra, de trabalho, né? Nós estamos falando de um modo de vida, né? De modo de vida dependente das tecnologias do século XXI. Né? Então, não. E letra E, esgotamento das reservas naturais e desaceleração da produção de bens de consumo. Nós temos um aumento do consumo e não uma desaceleração. Então, se a gente observasse por esse viés, a letra D estaria correta e não a letra E. Então, não tem uma diminuição do consumo de bens de produção. Nós temos um aumento de bens de produção. Mas pela questão que a letra D, ela coloca aqui utilização de mão de obra nas unidades produtivas, nós ficamos, então, com a alternativa C. Mais duas perguntas, daí a gente finaliza. Esta pergunta do Enem 2012. Essa pergunta está relacionada à questão do El Niño, que eu falei antes para vocês, que eu mencionei. Desde a sua formação, há quase 4,5 bilhões de anos, a Terra sofreu várias modificações em seu clima, com períodos alternados de aquecimento e resfriamento,
e elevação ou decréscimo da pluviosidade, sendo algumas em escala global e outras em nível menor. Um dos fenômenos climáticos conhecidos no planeta atualmente é o El Niño, que consiste. Então, o que é esse fenômeno climático aí? Mudança da dinâmica da altitude e da temperatura. Ele consiste nas temperaturas suavizadas pela proximidade com o mar. Letra C. Consiste na modificação da ação da temperatura em relação à latitude. Letra D. No aquecimento das águas do Oceano Pacífico que altera o clima. Ou letra E. Na interferência de fatores como pressão e ação dos ventos do Oceano Atlântico. Lembrando que eu falei antes e podia ficar com a letra D ou com a letra E, né? Então, vamos lá. Na primeira alternativa, na mudança da dinâmica de altitude e temperatura. Vai mudar a temperatura, sim. Vai mudar o clima. Mas não relacionado à questão de altitude, né? Altura, né? Altitude em relação ao nível do mar, por exemplo. Não tem mudança da dinâmica da altitude. Isso não... Já descartamos, né, essa alternativa. Letra B. Nas temperaturas suavizadas pela proximidade com o mar. Não, porque o El Niño, ele afeta como um todo o continente americano, por exemplo. Ele não vai ser só as bordas do continente, o próximo ao mar. E as temperaturas, elas não vão ser suavizadas, né? A gente vai ter alguns extremos. Letra C, na modificação da ação da temperatura em relação à latitude. Gente, o que é a latitude? A latitude aí é uma das formas a gente utilizar para se localizar. A principal linha imaginária que nos orienta em relação à latitude é a linha do Equador, né? Então, quanto mais próximo à linha do Equador, maior a incidência solar e maior também maiores vão ser as temperaturas, né? Então, a gente tem, por exemplo, aí onde passa a linha do Equador, cruza a linha do Equador, a gente vai ter, por exemplo, o Nordeste brasileiro, né? Uma região com mais secas, né? Períodos mais secos, prolongados, menor incidência de chuva. A gente também vai encontrar, por exemplo, o próprio deserto do Saara. Então, ele não vai estar diretamente ligado à latitude, porque isso vai acontecer de uma forma geral, independente da latitude em que um território, um país, uma cidade, uma região, enfim, ela vai estar localizada, porque não vai modificar a temperatura com base na latitude. Ela vai ser a letra D, porque vai ser o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Por exemplo, aqui a letra E, porque eu disse para vocês que poderia ser a E, por conta da ação dos ventos, os ventos alísios, né? Então, é a intensidade dos ventos alísios que vai fazer com que a água do Oceano Pacífico ou se resfrie ou se torne mais aquecida, né? Mas o El Niño, ele consiste no aquecimento das águas, mas ele é provocado pela ação dos ventos alísios, tá? Então, essa é a alternativa D. E a última pergunta para a gente fechar. Pergunta do Enem de 2011. A problemática ambiental surgiu nas últimas décadas do século XX como uma crise de civilização, questionando a racionalidade econômica e tecnológica dominante. Com isso, novas organizações da sociedade civil despontaram, interessadas em um alternativo de relação sociedade e natureza. Os movimentos sociais, em especial o movimento ambientalista, têm participado de forma decisiva na mudança de postura por parte de grandes empresas, principalmente no que diz respeito ao sistema produtivo que considera os custos ambientais, já que muitos recursos são retirados da natureza e apresentam um meio adequado de reposição. Letra B. A observação dos direitos civis que são conquistas do poder público e resultam na observação de toda a legislação ambiental existente nos países.
Letra C, a diminuição da poluição emitida, porque essas empresas detêm grande parte da riqueza e tecnologia e utilizam cada vez mais os recursos naturais. Letra D, ao final da produção, quando os dejetos são devolvidos ao meio ambiente após a verificação dos efeitos negativos que poderiam causar ao longo do tempo. E a letra E, adoção de medidas sustentáveis a fim de que essas empresas atuem com responsabilidades nos locais em que estão instaladas. Então, anteriormente, eu falei para vocês que nós temos aí uma questão de discurso de sustentabilidade, produção sustentável, muito forte nos últimos anos, né? Então, a gente já vai direto na opção letra E, né? O movimento ambientalista, então, defende medidas sustentáveis, né? Então, de minha parte, seria isso. Eu tenho uma charge aqui, né, que eu coloquei só para a gente refletir. Nós temos, então, aqui a imagem de 2 pássaros. Eles dizem, é mais ou menos assim, meu filho. Eles sujam a água, consomem seus recursos naturais, poluindo o ar, tudo isso para gerar dinheiro. Tá, só não entendi porque eles são chamados de racionais, né? Com o dinheiro, eles vivem melhor, pois podem cuidar da saúde e se alimentar. Quem é o ser irracional, ao final das contas, né? Os animais, que não pensam, ou o ser humano que pensa? Qual é o sentido aí da palavrinha racional que nós temos, e irracional, pensando o contexto aí do meio ambiente, né? Da questão ambiental. Então, da minha parte, seria isso, né? É bem interessante vocês darem uma revisada, assim, bastante atenção nessas questões ambientais, porque tem muita pergunta no Enem sobre as questões ambientais, problemáticas ambientais. Isso é bastante recorrente, é bastante atual, né? Então, a gente tem que olhar, né, para as atualidades, mas refletir todo o grande contexto e os próprios conceitos, né, vinculados a isso, né. Eu até estava lembrando antes da própria questão, talvez o professor Juliano vai trabalhar com vocês, que na geografia física, a questão dos vulcões que estão entrando em atividade, né, as fuligens que estão sendo lançadas na atmosfera, quais são os impactos sociais, ambientais e econômicos, né? Daria para vocês darem uma olhadinha. Fica só como dica que eu estava lembrando antes, quando eu estava olhando aí as notícias, né? Que nós temos mais um vulcão em erupção nas últimas horas. Então, a gente tem várias coisas aí para pensar em questão de atualidade, né? Essas questões aí do Enem que eu trouxe para vocês, elas são relativamente tranquilas, né? Mas isso depende bastante de nós fazermos uma leitura com bastante atenção na hora de responder, né? Sublinhem, né, nas questões aí os conceitos, prestem atenção no que ela está realmente pedindo para na hora de assinalar não gerar confusão, né? Porque geralmente vai ter duas alternativas muito próximas, né, de serem a correta, né? Isso é para nos enganar. Então, acho que seria isso da minha parte. Não sei se tem alguma pergunta. Eu que agradeço vocês pela paciência, né? Boa noite, então.